Glória a Deus. Você pode erguer suas mãos ao seu Pai. Você pode escolher uma coisa para agradecer ao seu Pai hoje à noite. Você tem pelo menos um motivo para agradecer a Ele essa noite. Eu queria que você pudesse agradecer a Deus nesse momento. Reconhece Ele com palavras. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Reconhecemos o seu favor, Pai. Reconhecemos a sua bondade e fidelidade. Glória a Deus. Te damos graças hoje à noite, Pai dos pais. O Senhor é o Pai dos pais. Obrigado, Abba, Pai, Paizinho, amigo, fiel, companheiro, consolador, conselheiro. Nós te damos graças. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você não falou com seu irmão, dá a paz do Senhor a ele. Libera algo de Deus aí para o seu irmão. Diga, meu irmão, Deus vai te surpreender essa semana. Diga, o seu Pai está no seu futuro. Libera algo aí de Deus para ele, um abraço, uma palavra. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E você pode ir sentando, amém. Obrigado ao grupo de música. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que no Dia dos Pais você veio também buscar o Pai dos pais, amém? Glória a Deus. Hoje eu queria talvez fazer diferente. Eu queria mais conversar com vocês sobre algumas coisas que eu aprendi com a ausência do meu pai. Eu queria só dar um testemunho breve antes da gente poder continuar o culto, né, depois dessa pregação. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas todos talvez não saibam, mas eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E eu cresci com a ausência do meu pai. E é sobre isso que eu queria falar. Hoje, Deus, eu diria, Ele também mudou a minha mensagem. Eu tinha algo no meu coração preparado para os próximos dias, talvez, sobre esperança. Mas hoje o Senhor começou a trazer algumas lembranças do meu pai. Eu tenho poucas lembranças dele. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade, como eu falei, em uma briga. Ele se envolveu em uma confusão, em um bar. Ele bebia todos os dias. E 6 anos de idade eu lembro uma segunda-feira que eu cheguei em casa e eu vi minha mãe desesperada, chorando. E eu lembro do que ela falou quando eu cheguei em casa, que foram me avisar. Estava na casa de um amigo e quando eu cheguei, ela estava chorando, dizendo assim: Júnior, mataram o seu pai. E eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive foi esse: meu pai não morre. Eu pensei, mas não falei. E naquele dia, irmãos, com 6 anos, meu irmão com 5, a gente perdeu o nosso pai. E eu queria falar um pouco hoje desse testemunho, porque eu cresci sem a presença do meu pai físico. A minha infância foi sem a presença dele. Minha mãe fez todo o seu melhor. E eu queria aqui já começar com o primeiro slide, falando para vocês isso. Para quem é pai, para quem ainda vai ser, é que a presença do pai, ela é insubstituível. Por mais que uma mãe que cria um filho sem o pai, ela faça o seu melhor, ela dedique-se plenamente para suprir, a presença de um pai, ela é insubstituível. Até porque, irmãos, a figura que nós temos de Deus não é de uma mãe, é de um pai. A Bíblia diz que ainda que a mãe esqueça um filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquece dele. E uma das coisas que eu pude perceber
na minha caminhada, antes de receber Jesus, é que a presença paterna, ela de fato estabelece uma proteção, uma segurança para uma família. E aí, houveram momentos na minha vida, como criança, como jovem, como adolescente, que eu senti a falta do meu pai. Eu lembro de uma vez, naquela época que você jogava videogame em um lugar que tinha vários videogames. Quem é que é dessa época? E você ia lá, pagava R$1 para jogar 1 hora. E eu lembro que um dia jogando lá com um colega, havia várias pessoas naquele ambiente, e a gente ali discutindo, não sei se foi sobre política na época, um adolescente já, né, discutindo sobre política. Eu era um adolescente desenrolado, moderno, e eu lembro que a gente discutindo, eu estava com um colega, que era acho que de outro partido, e aí eu falei assim para ele, se você fizer isso comigo, aí eu digo que você é homem. Jogando ali e discutindo, daqui a pouco eu senti aquele impacto na minha cabeça. Ele me deu um tapa, de repente. E eu lembro, irmãos, quando eu olhei para ele era mais velho, ele era maior, ele era mais forte. E eu olhei para ele e me veio uma indignação. Eu não era crente, mas também não era besta. Eu sabia, se eu for descontar, eu vou sair na desvantagem. Mas naquele momento, eu senti uma indignação porque eu não era páreo para ele. Eu lembro que a sensação que me deu naquele dia foi de pegar o controle e quebrar na cabeça dele naquele momento. A raiva, o sentimento de vingança, mas também pensando, se eu fizer isso eu posso até morrer. E aí, naquele dia, eu fiquei ali chorando, ainda chorando, envergonhado. E eu senti como eu queria que meu pai estivesse aqui para me defender. É interessante que esse sentimento também nos acompanha. E Jesus sabia tanto da consciência que nós precisamos ter, da presença de Deus conosco, em todos os momentos, que não precisa colocar os textos agora, mas Jesus disse, quando ele estava indo embora, ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Também é interessante, em João, pode colocar João, capítulo 8, versículo 29, falando sobre essa presença, Jesus também fazia menção do Pai, dizendo, e aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus tinha consciência de que nunca estava sozinho. Sabe, irmãos, nós não precisamos nos sentirmos sozinhos. E mesmo em momentos que vamos nos sentir, precisamos considerar que o Senhor está presente conosco todos os dias. Deus, como Pai, às vezes você não vai sentir a presença, e muitos de nós fomos inconscientemente doutrinados que a presença de Deus só está se eu sinto, que Deus só está envolvido se eu o percebo, e na verdade isso não é verdade. Há momentos, talvez aqui agora no culto, você não está sentindo nada da presença, mas Ele garantiu que estaria conosco. Já se encontrou em um momento, já se encontrou diante de um diagnóstico que parecia que você estava sozinho? Você já recebeu uma notícia que parecia que você estava sozinho? E aquelas vozes infernais que vêm perguntar, cadê Deus? E por que Deus está permitindo isso na sua vida? Sabe, irmãos, em todos os momentos, eu preciso considerar, Deus está presente. Não é porque algo ainda não aconteceu, não se manifestou, que Deus se ausentou. Deus está com você. Você pode dizer isso, Deus está comigo? O salmista tinha tanta consciência disso, e é isso que eu quero alimentar no nosso coração hoje. Porque estamos sendo, às vezes também, inconscientemente ensinados de que algumas coisas são normais. Às vezes querem nos convencer de que a ansiedade é normal.
Eu sei, irmãos, que seremos visitados pela ansiedade, pelo medo, mas nunca podemos nos conformar. O salmista disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele disse: eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Eu lembro também que como criança sem pai, como um adolescente sem pai, o meu sonho na minha inocência era morar com os super-heróis daquela época. Com medo de ir no banheiro, no escuro, eu pensava, como eu queria morar na Liga da Justiça, com o Incrível Hulk, com o Superman. Eu queria andar confiante nessa casa, nesse vale, até o banheiro da minha casa de madrugada. Uma insegurança. E eu dizia para minha mãe: mãe, de madrugada, eu acordava ela, só para ouvir a voz dela. Oi, Júnior, eu vou no banheiro. Vá, lá do quarto dela. Mas aquela voz, de alguma maneira, comunicava a presença dela comigo. Sabe, irmãos, eu sei que vamos precisar lidar com a depressão, que pode vir, que pode bater a nossa porta, com a ansiedade, com a preocupação, mas eu nunca devo achar isso uma coisa normal na minha vida. Sabe, Deus está comigo, Deus está com você, e o salmista disse: ainda que eu andasse por um vale de morte, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Já percebeu que andar em uma rua escura, acompanhada, é diferente de andar sozinho? Já percebeu que você encarar algumas coisas acompanhado é diferente quando você está sozinho? Que parece que alguns barulhos, quando você está em casa sozinho, parece que alguns barulhos são mais audíveis. Você está viajando agora, e qualquer barulho que eu ouço, irmãos, eu sei, não é ela. E aí, parece que os nossos sentimentos se aguçam. E é isso que Deus quer hoje fortalecer em nosso coração. A presença do nosso Pai, ela é insubstituível, mas ela precisa ser considerada, gente. Às vezes estamos padecendo diante de situações porque toda a perspectiva que eu tenho é a minha força, é a minha capacidade de me defender. Mas se Deus está conosco, há uma promessa de proteção. O Salmo 91 diz que nenhum mal nos sucederá, que praga nenhuma chegará à nossa tenda. O profeta Isaías escreveu 41:10 de Isaías. Deus tinha interesse desde a antiga aliança de que nós considerássemos a presença dele. É interessante que as instruções são sempre assim: não tenha medo. Por quê, Senhor? Porque eu, pessoalmente, diz o Senhor, sou contigo. Não te assombres. Quantos crentes assombrados? Ele diz: não te assombres, porque eu, pessoalmente, sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita fiel. Eu preciso entender, irmãos, que Deus não está ausente, Ele está presente. E quando nós estamos desenvolvendo essa consciência, nós vamos lembrar aqui dessa passagem, Salmo 91, verso 14, por favor. Salmo 91, verso 14. Deus nos criou, nos escolheu para um relacionamento. A Bíblia diz aqui: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu, pessoalmente, estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Diga assim comigo: eu vou morrer velhinho se Jesus não voltar. Saciá-lo-ei com o que, irmãos? Com longevidade. E lhe mostrarei a minha
Deixa eu te falar aqui uma coisa. Deus prometeu. Ele prometeu ouvir e Ele prometeu responder. E com todo respeito, irmãos, não aceite o silêncio de Deus, porque Deus não está em silêncio. Deus falou, Ele vai me invocar e eu vou responder. Deus prometeu ouvir e Deus prometeu responder. Ele também prometeu estar. Quando se sentir sozinho, afirme: eu não estou sozinho. Deus está comigo. Ele prometeu estar e também prometeu livramento, nos glorificar e dar vida longa e mostrar a salvação a cada um de nós. Eu quero que você entenda que Deus vai te mostrar na terra dos viventes a salvação dele para você. Não é apenas salvar, mas é mostrar. Eu estava fazendo as contas da minha vida, como Deus, irmãos, me abençoou. E sabe, como Ele me deu uma esposa maravilhosa, como Ele me deu uma igreja para apacentar linda. Irmãos, que igreja abençoada são vocês. Tão pouco trabalho e mais alegria de verdade. Não tenho nada para falar ruim de vocês. E que nas coisas que precisamos melhorar, que Deus te pegue, amém, irmãos? E vá te aprumando. Mas Deus tem me favorecido, tem te favorecido, e o que é isso? A presença dEle. Eu quero te dizer que o mês de agosto, como aqui estamos profetizando, declarando, inspirados, é um mês de abundante provisão. E sabe qual é a diferença, irmãos? Não é a placa, é que nós temos um Pai. Eu vim lembrar você tem um Pai que está acima de todos os pais. E a presença dEle é insubstituível. Ele disse: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Traduzindo, eu nunca vou desistir de você. Talvez você, assim como eu, cresceu sem a figura de um pai. Assim como eu, também teve dificuldade de imaginar o que é um pai. O que é um protetor que defende? E é interessante, irmãos, que Deus afirma sua presença em todo o tempo conosco. Uma segunda coisa que eu aprendi com a ausência do meu pai, o segundo slide, por favor, é que as palavras do pai, escuta bem isso, são as mais poderosas. As palavras de um pai são as mais poderosas. Sabe o que eu cresci ouvindo? Esses aí, meu irmão e eu, né? Crescendo sem pai, não vai dar para o que presta. Eu lembro de minha mãe ouvindo esse tipo de palavras. Sem pai, não vai dar para nada. E veja o que Jesus fez. Enquanto pessoas liberavam palavras de maldição, Deus tinha um plano, um futuro para mim. Na verdade, Deus já estava no meu futuro. E é interessante isso, que a Bíblia fala que haverá um bom futuro. Quem diria um filho criado sem pai estaria um dia à frente de uma igreja de quase 300 pessoas, cuidando de 300 vidas. Vocês estão aqui ou foram para casa? Eu sou pai hoje, né, de certa forma, de muitos adultos e de muitas crianças. Perceba e receba isso. Deus vai usar a sua dor e transformar ela em um testemunho. Escute, Ele vai transformar essa vergonha que você está passando em uma mensagem que vão levar esperança para outras pessoas. Diga para o seu irmão: olhe para mim e veja o que Jesus fez. Interessante. Deus está dizendo para os filhos, eu quero colocar esse texto aqui,
Provérbios 23, versículo 14. Versículo 15, aliás. Tem algum filho aqui de Deus? Esse texto me persegue. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Olha o que o Senhor diz: exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não importa o que as pessoas falam sobre nós. O que importa é o que Deus, o nosso Pai, está falando sobre nós. E digo mais, o que importa é o que você está falando. Como será o seu futuro? Como será o seu futuro, meu irmão? O que você fala sobre o seu futuro? Como será o seu agosto? Agosto de Deus? Então vai ser abundante provisão. Eu quero que você responda aí para o seu irmão. Diga para ele, pergunta para ele, como será o seu futuro? E responda, viu? Responda aí para ele. Pergunta para ele, como será o seu agosto? Fale palavras retas. Pode pôr aqui o texto. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Deus está dizendo, olha filho, fale coisas retas que eu vou me alegrar. E aí o próximo texto ele diz, no 17. Não tenha o teu coração em inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Por quê, Senhor? Porque deveras haverá um bom futuro. E ele diz mais, haverá um bom futuro. E a tua esperança, a tua expectativa, o que você tem declarado, esperado, isso aí não vai ser frustrado. Eu preciso manter os meus lábios alinhados, porque haverá um bom futuro e a minha esperança não será frustrada. Sabe, Deus está pronto para nos dar o fim que desejamos. Eu disse que Deus está pronto para nos dar o fim que desejamos. Mas do que estamos falando? Sabe, irmãos, concorda com teu pai hoje à noite. Haverá um bom futuro para você, para a sua família. Deus está dizendo, haverá um bom futuro, Gravatá. E por último, o que eu aprendi com a ausência do meu pai? Meu último ponto dessa mensagem. Pode colocar. Terceiro slide. Deixar vocês receberem aí. Sabe o que eu lembro, irmãos, também na minha infância? Das poucas memórias que eu tenho sobre o meu pai, eu lembro que ele chegava na hora do almoço, para almoçar, ele tinha que sair rápido para ir trabalhar, e ele pegava umas notas, estávamos meu irmão e eu na mesa, ele pegava umas notas e dizia assim, quando terminar o almoço, está aqui, ó, uma provisão, as notinhas, nos fazia abrir o apetite. Eu estava lá dentro daquele prato de feijão com arroz, meu Deus, aquela montanha que minha mãe dizia assim, tem que comer, senão não vai ganhar o dinheiro. Meu pai colocava lá, meu irmão sempre foi melhor do que eu para comer, ele é desse tamanho hoje, amém? E eu lembro, irmãos, disso aqui, porque o Pai suprirá cada uma das nossas necessidades. Agora escuta isso aqui que Deus me fez lembrar hoje, sabe? Eu lembro que eu estava ali dentro daquele prato de comida, já com a minha barriga achando que estava cheia. E meu irmão, ele ia lá, pela recompensa, ele ia lá, comia rápido dele, terminava. Aí eu olhava para ele assim, com uma cara de choro. Olhava para a minha comida, olhava para ele. Como que diz assim, me ajuda.
E ele, irmãos, rapidamente, nunca vi tanta facilidade com meu irmão. Ele ia lá e me ajudava. Eu não sei se era muito certo aquilo ali que estava fazendo, né? Por compaixão, ele ia lá e me ajudava a cumprir aquela missão. Está entendendo? Porque o nosso alvo era o quê? A recompensa que estava em cima do balcão. E quando eu estava lembrando disso aqui hoje, pela tarde, isso me veio à tarde. E saltou uma palavra de Deus no meu coração, que muito me inspirou. Deus vai colocar pessoas em nossa vida que irão nos ajudar a alcançar os seus planos e os seus propósitos. Tem coisa que você olha e diz, meu Deus, eu não consigo fazer. Aí Deus levanta alguém para dizer, você pode e você vai. Eu não vou dizer que foi Deus que levantou meu irmão naquela época para comer minha comida, amém, gente? Mas pega aqui essa figura de linguagem. Muitas vezes, a presença de Deus vai estar manifesta através de pessoas. Você sabe que Abraão um dia recebeu viajantes, e não eram viajantes, era o próprio Senhor. Eu quero que você entenda, é por isso que o diabo trabalha para dividir os irmãos, as famílias, porque ele sabe que pessoas são canais de Deus. E muitas vezes Deus vai se manifestar na minha vida através de pessoas. Quer um conselho? Trate bem quem está perto de você. Deus pode usar essa pessoa para ser a resposta, para ser um facilitador, irmãos. E como dizem os mais antigos, vem de onde a gente menos espera. Cuidado para não desprezar a pessoa que vai ser o canal de Deus para ser uma bênção na sua vida. Deus vai usar pessoas. Você lembra que Deus usou uma viúva que tinha um resto de comida para sustentar um profeta muitos dias. Deus um dia usou o lanche de um menino, 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma grande multidão. Deus um dia usou vizinhas, as vizinhas de uma viúva, para emprestar vasilhas vazias, de onde Deus iria manifestar uma grande provisão. Muitas vezes, ou muitas das vezes, Deus vai usar pessoas para se manifestar em nossa vida. Então, cuidado, queridos, com as conexões que Deus colocou perto de você. Como diz o John Bevere, muitas vezes Deus nos manda o que a gente precisa numa embalagem, que a gente não gosta muito. Toda pessoa que te incomoda um pouco, porque tem pessoas que são aquelas que riem demais, estão sempre alegres, e geralmente essas pessoas incomodam os sérios demais. Aí o sério olha assim e diz, para que isso? Já quem ri demais, olha para o sério e pensa, cru, né? Tá cru. Mas, ouvindo hoje o pastor Humberto falar sobre isso, falando de diferenças, quantos aqui já aprenderam que diferença não é defeito? O que é que eu aprendo, irmãos, com isso? Que o que é risonho demais, às vezes precisa aprender com o que é sério. Algumas coisas. E quem é sério demais, também precisa aprender com quem é alegre demais. É uma troca. E sabe, eu falo isso com temor hoje à noite. Não estamos juntos aqui nessa cidade por acaso. Essa pessoa que está perto de você pode ser um ponto de contato para manifestar. Eu fico pensando, e se essa pessoa que está perto de você, amanhã, fica milionária? Olha aí,
Ela vai pedir o teu Pix ou vai te mandar um beijinho no ombro? Ou vai te mandar um louvor? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Eu estou brincando, irmãos, mas eu tenho visto pessoas que um dia estavam no fim da fila e por causa da mão de Deus, por causa do favor de Deus, foram colocadas em um lugar de favor, de graça, de provisão. É interessante que a Bíblia fala, olha, considere o seu irmão superior a você mesmo. Deus pode, irmãos, usar a sua vida para abençoar vidas. Mas escute, Deus também pode usar pessoas para facilitar a sua vida. Então, tem coisas que só irão dar certo na vida de pessoas por causa de nós. Não é orgulho não, como a Helena falou aqui, é consciência. Tem coisas que só vão dar certo na vida de pessoas por causa de você. Mas também tem coisas que só vão dar certo em nossa vida por causa de pessoas. Então, olha aí para o seu irmão e diga assim para ele, você precisa de mim e eu preciso de você. Diga assim para ele, se amanhã algo muito grande acontecer na sua vida, lembre-se de mim. Quantos aqui estão crendo em Deus para grandes coisas? Quantos aqui têm consciência de que o seu pai é bom e que ele gosta de fazer surpresas? Entenda uma coisa, irmãos, a sua cura não apenas te abençoa, ela traz esperança para outras pessoas. E Deus, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Se há alguma necessidade, se abra. Deus é aquele que supre. E tem um bônus. Salmo 37. Eu quero começar a fechar com isso aqui. Qual é o bônus de Deus? Versículo 4. Glória a Deus. Se apegar a Deus com amor, tem bônus. Agrada-te, deleita-te do Senhor. E o que, filhos queridos do Pai? Desejos ou necessidades? Quantos aqui concordam que um desejo é diferente de uma necessidade? Se agradar do Pai. Sabe, quando nós nos conformamos com a necessidade, você não tem expectativas daquilo ser suprido. E Deus espera uma expectativa. Tudo que a gente tolera não muda. E tem coisas que Deus ele quer manifestar como resposta à minha expectativa. Na verdade, Deus só vai se manifestar como uma resposta às minhas expectativas. Desde que a gente começou esse mês de agosto, antes de virar o mês, na verdade, no comecinho do segundo semestre, uma palavra subiu ao nosso coração, de que o segundo semestre, que a glória do segundo semestre seria maior do que a do primeiro semestre. E Deus começou a trazer algo sobre dobro, porque tem pessoas que estão planejando algo lá para o final do ano, e Deus quer te surpreender. Irmãos, pensa comigo, e se for em agosto? Tem algo para acontecer em agosto, queridos. Na sua família. Eu estive ontem na casa da minha mãe, visitando a minha família. Eu estava em casa, meio para baixo, sem Rose. Um sábado à tarde.
E de repente vem um consolo, vai visitar tua mãe. Uma inspiração. Irmãos, que visita maravilhosa. Você vai entender porque talvez, está todo mundo aqui me assistindo, minha mãe, lá todo mundo. Que visita produtiva, espiritualmente falando. Você sabe o que é encontros que Deus promove? No mês de agosto, eu declaro, irmãos, que agosto é um mês de Deus nos inspirar. E vai dar fruto, querido. Vai dar frutos. De repente você vai ter uma inspiração. Parece simples, mas escuta o que eu estou te falando. Vai produzir. Sabe o que é algo cirúrgico, específico, que Deus está orquestrando? Eu não creio que Deus está controlando todas as coisas. Deus não está no controle de todas as coisas. Porque o diabo está aí, matando, roubando e destruindo. Mas tem coisas que Deus está controlando. Deus está controlando a sua vida. E escute, se estamos seguindo o plano dele, tudo vai ter que contribuir para o nosso bem. Está firme, irmãos, em Deus? Está consciente de que a presença dele é insubstituível? As palavras dele são as mais poderosas e de que ele supre cada uma das suas necessidades. Se prepare para viver um final de ano produtivo. Tem coisas que não aconteceram em 5 anos e vão acontecer esse ano. Amém, Tamires? Deus pode fazer em um mês. Sabe o que Deus precisa para mudar situações, diagnósticos? Sabe o que Deus precisa, irmãos? Olha aqui para mim. Sabe o que Deus precisa para mudar diagnósticos, situações, vergonha, dores? Sabe o que Ele precisa? Um instante. De um instante. Você estava aqui e de repente, tu está aqui. Tu estava aqui e de repente, tu está aqui. Agora, eu fecho essa palavra dizendo, se comporta bem corporalmente. Você sabia que movimento gera sentimento? Vou falar de novo. Movimento gera sentimentos. É por isso que a gente tem que levantar a mão mesmo. Tem que dançar. Movimento gera sentimento. Se comporte como alguém que tem um pai. Naquele dia que eu levei um tabefe na cabeça, eu fiquei ali chorando, porque eu não tinha pai. Irmão, se o diabo te apertar, se o sintoma te apertar, se comporte como quem tem um pai. Olha o salmista, nem fez o rema e dizia, não morrerei. Eu vou dar testemunho dos feitos do Senhor. Davi, quem é esse incircunciso? Quem é esse boleto dos infernos? Quem é esse? Sabe o que eu vejo, irmãos? Que a qualquer momento vamos sair desse prédio. Vamos para um lugar que vai ser assustador, no sentido de tamanho. Mas quem vai comigo lá para esse lugar, irmãos? Sabe o que significa uma igreja mudando de lugar para um lugar maior? É que a nossa vida, não é a igreja, verbo da vida, a nossa vida está sendo promovida. Quando essa igreja mudar de lugar também, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Pode ter certeza. Anota aí o que eu estou te falando, a data de hoje. Mas esse é o ano da família, literalmente. É o ano da família. Então, guarda no seu coração que Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Agora escuta,
Eu estava assistindo esses dias, ou melhor, vendo na rede social, o programa do Ratinho. Quem aqui conhece o programa do Ratinho? E agora tem lá um negócio, uma máquina que fica jogando uma bola. Quem já viu? E tem um quadrado lá no gol. É uma bola que você diz assim, gol, aí ela vai para acertar. Se acertar o quadrado, você ganha um prêmio. E lá um dia, Ratinho brincando com um funcionário de lá, um senhorzinho, improvável. Eu vi alguns jogadores profissionais tentando jogar a bola no quadrado do ângulo e não acertaram, até agora. Aí estava lá um funcionário, um senhorzinho, um coroa, tipo, deixa eu falar, um coroa. Aí estava lá o coroa, né, para chutar a bola, trabalhava acho que segurando o fio, não sei o que ele fazia. Aí Ratinho falou assim, ó, se tu acertar, te dou 100 mil reais. A bola no ângulo lá. Jogadores profissionais tentaram e não conseguiram. Aí o senhorzinho lá, o improvável, segura aí, porque Deus vai usar o improvável para nos abençoar. Aí tá lá o improvável. Eu vou. Aí pegou a bola. Irmão, no primeiro chute que ele deu, onde a bola foi? No quadrado. Passou naquele lugar. E quando o pessoal viu, todo mundo correu para celebrar com ele. E uma frase dele me marcou. Ele falou assim, oi Ratinho, eu disse para aquele ali, que se eu acertasse, eu dava a metade para ele. Eu creio que ele só acertou porque havia já no coração dele uma predisposição para abençoar outra pessoa. Jogador profissional não conseguiu, mas um senhorzinho dos bastidores, que não é jogador profissional, com um coração acertado. Vocês estão aqui, irmãos? Um coração alinhado pode alcançar coisas, irmãos, que nem quem sabe fazer alcançaria. Quando eu ouvi aquilo, rapaz, ele só acertou porque já tinha generosidade no coração dele. Foi a generosidade que alinhou aquela bola. O improvável. E é isso, irmãos. Deus usará o improvável para favorecer a nossa vida. O outro que estava ali aventurando ganhou 50 mil reais. Não fez força nenhuma. Vai ser assim. Deus vai usar o improvável. Você vai dar testemunho para mim, ok? Não vai precisar ser aqui em cima, mas você vai dizer assim, pastor, Deus usou o improvável para mim favorecer. Eu estava ontem com a minha cunhada lá em Agrestina, ela me falou, Júnior, eu fiz o concurso, 1.500 pessoas, minha cunhada, eu falo que ela é minha favorita, porque só tenho ela, né? Ela participou de um concurso lá para ficar efetivo pela prefeitura lá, pelo município. 1.500 vagas. Quem passou? Aqui pra gente. Não vou nem revelar o resto para vocês. Ela passou. Vai pensando nisso aí. Irmãos, tem favor de Deus sobre a tua família. O improvável acertou a bola lá. Então há provisões de Deus que já estão prontas, mas só serão alcançadas quando comermos o prato. Lembra de mim? O prato, meu irmão, o prato. Tem coisas que nós só vamos acessar no balcão quando cumprirmos essa estação. Eu queria o dinheiro, mas tinha que comer o prato de comida. Meu irmão me ajudou algumas vezes, outras eu tive que comer. Tem coisas que só vamos acessar quando comermos o prato que Deus já nos confiou. Quando você comer, filho, você alcança esse favor aqui. Então coma o seu prato. Deixe de fazer bico. Eu não aguento não, aguenta. Você aguenta. Você está comigo? Glória
Glória a Deus. Amém, Pai. Essas 3 coisas eu queria falar para vocês hoje. Foi mais um testemunho do que uma pregação. Glória a Deus.